me tornei a pessoa que eu mais temia, a pessoa que quer comentar sobre BBB. Oiê, eu resolvi gravar esse vídeo como um desabafo mesmo, porque hoje é um dia que eu tô muito angustiada. E tem um tempo que eu venho pensando que eu quero trazer mais vídeos assim pro canal, em que eu sento e falo, igual um que eu fiz há uns tempos atrás e eu recebi alguns comentários positivos sobre, mas eu tenho muito medo. E aí, sempre que eu paro, tá bom, vou gravar e eu vou falar sobre o tema machismo que aconteceu no Big Brother. E eu acredito que eu tenha bastante coisa a acrescentar. Eu literalmente penso sobre o que eu vou falar, às vezes eu até me arrumo, sento pra gravar, e aí eu começo a pensar, mas será que o que eu tenho pra falar é relevante mesmo? E no final, eu deixo o meu medo tomar conta, porque na verdade eu tenho medo de parecer boba demais, eu tenho medo de não ter uma opinião relevante o suficiente, eu tenho medo de não estar sendo profunda o suficiente, eu tenho medo de parecer superficial, que é a mesma coisa de não estar sendo profundo o suficiente. Enfim, eu tenho muito medo. Gravar pro YouTube pra mim é pra ser um diário, é pra ser leve, é pra ser algo que não soe como trabalho, apesar de eu considerar um trabalho, mas não é pra ser algo que eu tenha que ficar pensando estrategicamente, assim como eu penso nos conteúdos do Instagram, assim como eu penso nos conteúdos para as contas que eu trabalho com. Eu quero que seja leve, então eu tenho evitado sentar pra falar e gravar. Eu tô fazendo esse vídeo com o microfone, mas eu não tô vendo se tá gravando, eu tô com o meu tripé mais simples, porque eu não quero ficar tendo trabalho demais e colocando obstáculos demais pra fazer o que eu quero fazer. E é normalmente o que a gente faz, eu quero começar a gravar conteúdo. Então ao invés de eu pegar a câmera do meu celular, apoiar ela nos meus livros, apoiar ela em qualquer suporte possível, não, eu vou atrás de comprar um suporte porque eu não tenho onde apoiar o celular. Aí, beleza, liguei a câmera, mas falta um microfone. Aí eu vou lá e, mas falta uma iluminação. Sempre vai faltar algo pra ficar perfeito. Eu acho que é bom você querer fazer com excelência, mas é ruim você se travar com pequenos obstáculos que possam aparecer. Sempre que eu falo sobre metas, aqui eu acho que eu nunca cheguei a falar sobre isso, né? Mas é importante pensar no que você quer fazer, no que você precisa fazer, sempre com o pensamento de segunda ordem do que esse objetivo vai te dar de trabalho. Por exemplo, para você se alimentar saudável, seu objetivo é emagrecer. Eu sempre gosto de trazer esse objetivo aqui. Para você emagrecer, normalmente você precisa fazer exercício, manter uma alimentação regular ali, de acordo com as calorias que você precisa perder. Ao mesmo tempo, para você se manter saudável, você precisa comer uma certa quantidade de nutrientes, proteínas, macronutrientes, enfim, não sou nutricionista, mas normalmente o básico bem feito para emagrecer é fazer exercício e dieta. Hoje em dia temos também o Monjaro, que facilita, mas ainda que você tome Monjaro, para você manter o peso que você perdeu, você precisa fazer exercício e comer bem. Não tem para onde fugir. E aí, quando você coloca isso como meta, chegar em tantos quilos, emagrecer tantos quilos, você só pensa que, eu preciso fazer dieta e treinar. Só que você esquece que, por exemplo, na sua rotina, quando que se encaixa a academia? É de manhã, é de tarde, é no meio do dia durante o almoço, é no final do dia, enfim. Sua academia é perto de casa ou tem que ser perto do trabalho para você conseguir ir? Quanto tempo você tem que andar ou você precisa de carro para ir para academia? Qual a mensalidade de uma academia que você pode pagar? Você pode pagar para uma academia? Você tem que fazer exercício em casa? Então, o que você precisa fazer exercício em casa? Da mesma forma, a alimentação. Para você ter uma alimentação saudável, você pode pedir para alguém cozinhar para você? Você pode ir no mercado, você tem que deixar tudo pronto, você pode cozinhar todo dia. Então, tem vários obstáculos, né? Várias coisas que você precisa pensar e fazer antes de chegar no seu objetivo, antes do propriamente dito ir para academia, propriamente dito se alimentar bem. São várias coisas que precisam ser ponderadas. E às vezes isso pode ser simples, né? Então, por exemplo, para eu alcançar meu objetivo de emagrecer, eu preciso comer bem, então eu vou me organizar com a dieta, com a minha alimentação. Ou então eu vou ficar postergando isso porque é difícil para mim me organizar com minha alimentação. Então é muito importante que a gente tire todos os obstáculos da frente e foque no que precisa ser feito, no mínimo viável para aquilo ser feito. Então, tudo isso para dizer que para esse vídeo eu quis fazer com o mínimo viável para ser feito. Na verdade, estou testando um microfone novo que é muito bom.
e, enfim, não preciso dele pra começar. Mas eu quero trazer aqui que vocês nunca vão me ver incentivando alguém ou falando que você precisa disso para isso, porque na verdade você não precisa de nada, você precisa da sua força de vontade e ir atrás, sabe? Faz como dá. Nunca o cenário vai estar perfeito o suficiente e, na verdade, quase nunca vai estar favorável para você também. Se você não levantar e fazer, se você não passar por cima do seu medo, da sua cabeça e de todos os ICs e obstáculos que tem para chegar lá, então, na verdade, é mais fácil desistir mesmo e não fazer nada. Por isso que querer muito algo, o objetivo, né, ter metas, é realmente um desafio, porque se você não tá fazendo nada para realizá-las, então elas não vão se realizar mesmo. Eu não tô falando de fazer algo tipo colocar foto no vision board. É importante ter um vision board? Sim, eu tenho e eu gosto muito. Mas no final do dia, o que vai fazer ou não eu alcançar minhas metas é eu estar agindo todo dia. E em relação a agir todo dia para alcançá-los, eu acredito muito que a constância é isso, né? Fazer um pouquinho todos os dias, muitas vezes, e com o tempo isso vai virando um montante grande e eu vou chegar a algum lugar. Mas é tão difícil repetir a mesma coisa todos os dias, fazer o que precisa ser feito todos os dias. Hoje eu acordei mega angustiada e assim, eu sei exatamente o que me angustia e eu não posso abrir tanto aqui pra vocês por questões profissionais, enfim, mas eu tenho um defeito muito grande de sempre me preocupar muito com a falta do dinheiro. Não tá faltando, não tem nada faltando pra mim, pra minha família, graças a Deus. E eu sempre ralei muito por isso. Eu sempre trouxe aqui muita clareza de que eu tenho uma organização financeira muito boa e que eu sempre corri atrás de trabalhar e fazer acontecer. Eu nunca tive medo de trabalhar pra ir atrás do meu e dar tudo que a Alice precisa, enfim. Na verdade, a Alice é o meu maior motivador, né? Pra correr atrás de grana, pra deixar o futuro dela confortável. Mas apesar disso, apesar de nada tá faltando, eu não sei o que que acontece, mas eu tenho uma angústia muito grande dentro de mim em relação a ter medo de faltar algo, de eu não dar conta. Recentemente ela entrou na escola, né? Eu matriculei ela numa escolinha particular. Eu não tenho certeza se eu trouxe isso em vlog, acredito que sim. Acredito que sim, no último eu mostrei um pouquinho da nova rotina, né, e tudo, enfim. Quero trazer mais vlogs de como tá isso, atualizar vocês também, mas enfim. Pra matricular ela na escola, eu precisei negociar bastante desconto e eu precisei me organizar muito bem, porque é algo muito caro. Eu não sei como é aí na região de vocês, na cidade de vocês, mas escola particular é muito caro e tem todas as questões que eu trouxe, assim como emagrecer, né? Quais eram os requisitos fantasmas que não são óbvios, né? Assim como eu falei de ir pra academia, para matricular a Alice numa escolinha, para fazer com que ela estude no particular. E eram vários também, e principalmente financeiros, porque tinha a questão de Uber, se não fosse perto de casa, a questão de material é bem caro, tanto material pedagógico quanto material escolar, mesmo papelaria, enfim, lanche. Enfim, tudo isso é tudo muito caro. Hoje em dia, se você respira, você está pagando, tudo custa alguma coisa. Então, foi um passo que a gente deu que foi muito importante pra mim, mas que é muito desafiador, porque ainda agora, como empreendedora, né, eu preciso garantir que eu tenha dinheiro pra pagar a escolinha dela todos os meses, que eu tenha dinheiro pra estabelecer ela lá, para que ela leve lanche, para que não falte material. E eu tenho esse dinheiro, não tá faltando, eu consegui pagar tudo. Foi um janeiro bem apertado, mas eu consegui, sabe? Tem dinheiro. Mas eu me preocupo. A minha ansiedade faz com que eu me preocupe com o futuro. E se não tiver mais? E se não der? E eu fico angustiada. E aí, estamos chegando ao final do mês, né? Fatura fechando, tudo fechando. Eu não tô devendo nada pra ninguém, graças a Deus, mas me veio essa angústia. E aí eu acordei cedo pra fazer minha rotina de todos os dias, que eu tenho amado conseguir manter, mas com o coração muito apertado, porque eu preciso pagar minha fatura.
eu tenho dinheiro pra pagar minha fatura, mas sabe aquela ansiedade? Pra vocês terem noção de como que é. Eu não consigo esperar a fatura vencer, por exemplo. Fechou hoje, então pra mim eu já poderia pagar hoje. Eu não consigo esperar nem os 5 dias, sendo que o meu dinheiro poderia estar rendendo esses 3, 5 dias. Não consigo, eu fico com o coração tilintando, assim, de meu Deus, eu tenho uma conta pra pagar, que precisa ser paga. Eu não consigo ficar devendo alguém. Pra mim é uma ansiedade tão grande, uma angústia tão grande, que eu prefiro pagar e, tipo, perder um pouco de dinheiro, porque ele não vai render, enfim, do que deixar a conta lá e esperar o dia do vencimento, sabe? Pra vocês terem noção, esse ano foi um ano que eu coloquei também o débito automático na minha conta de internet. E o débito automático só é debitado no dia de vencimento da conta, vocês sabiam? E pra mim isso é horrível, porque a operadora, né? Ela fica me cobrando. Chega e-mail falando que a fatura chegou, chega mensagem no WhatsApp falando que a fatura chegou, chega outro e-mail, chega outra mensagem, eles fazem follow-up. E eu fico tipo assim, meu Deus do céu, eu vou pagar, tá em débito automático, vai ser pago, mas falta alguns dias ainda pra vencer. E isso me dá uma sensação de desespero que eu não sei explicar. E é algo que eu preciso trabalhar em terapia, e enfim, não é aqui na internet que a gente vai resolver. Mas eu acho que olhando de onde vem isso, em mim, pelo menos, é muito de um lugar que eu não dou conta. Desde muito nova, eu precisei aprender a dar conta para ter dinheiro suficiente para realizar minhas coisas. E hoje eu preciso ter dinheiro suficiente para realizar minhas coisas e a da Alice também. Então, uma questão, né, que aconteceu comigo e que eu acho que me ajudou a ter essa relação um pouco tóxica, né, com a minha vida financeira. Eu tive que pagar minha faculdade desde o zero, tanto a de psicologia quanto a de marketing, porque minha mãe e meus pais, infelizmente, eles não tinham condições de me levar para a faculdade, mesmo pública, eles não tinham condições de me manter em uma república, enfim, manter minhas contas em outra cidade e muito menos pagar uma particular para mim na minha cidade. Então, assim que eles me deram essa notícia, minha vida inteira era estudar, só estudar. Eu passei o ensino médio inteiro estudando para passar numa faculdade. E aí, quando eu passei e não pude ir, me veio muita sensação de ir agora, tipo, tá tudo perdido. Foi uma quebra de realidade muito grande. E aí, desde então, eu trabalho e descubro como fazer dinheiro para poder conseguir minhas coisas. E deu tudo certo, eu fiz faculdade, eu fiz uma faculdade meia, né? Eu tranquei psicologia, mas fiz psicologia por bastante tempo. Tive muita ajuda, graças a Deus, não consegui nada sozinha e não é isso que eu quero trazer nesse vídeo. Mas desde então, eu tenho criado uma relação de muito medo. Eu sempre guardei dinheiro, sempre tentei fazer reserva, mas eu tenho muito medo de ter essa sensação de e agora, o que eu vou fazer? E eu não tenho o que fazer nesse momento, senão esperar até eu conseguir dinheiro para pagar a minha matrícula na faculdade. E isso para mim é desesperador, é muito difícil. Isso de não dar conta também vem de uma coisa que minhas experiências no trabalho reforçaram por muito tempo. Então, desde na verdade, minha primeira experiência de emprego, eu tinha uma chefe mulher, mas era uma empresa muito ruim, que eu não indico pra ninguém. Quem é daqui da minha cidade sabe que essa empresa tem uma fama horrível, infelizmente, e ela não é nada profissional, então não indico pra ninguém. E nem considero isso como uma experiência, mas logo em seguida eu tive uma outra experiência com um trabalho muito bom, que era juntamente com o gestor de tráfego, e esse gestor de tráfego eu era um homem, e desde então eu sempre tive chefes homens e muito mais velhos que eu. Então, sempre pra mim, desde a época que eu trabalhava na Brand também, na primeira versão da Brand como agência de marketing, eu cheguei no final da Brand, quando a gente quebrou, com uma equipe de 20 pessoas em que eu era a única mulher. Tinham pessoas da minha idade também, mas todos homens. E eu não vou falar que eu nunca passei por situações de machismo, porque na verdade eu já passei várias. Eu acho um grande absurdo nós mulheres tentarmos medir as situações que acontecem com a gente como, não foi tão ruim assim. Infelizmente. Mas não passando pano para nenhuma das minhas experiências, eu não gosto de reclamar de nenhuma delas, porque na verdade eu tive
experiências muito privilegiadas, mas eu tive muitas situações de muito machismo e muita gente olhando pra mim como você é nova demais pra saber o que tá falando, ou só por você ser mulher, você não merece estar aqui, ou você merece menos que outra pessoa, um homem da sua idade que nunca estudou pra isso. É muito difícil encarar todas essas situações que eu vivi e não levar isso, né? Muitas dessas situações foram o que me moldou e o que me fizeram acreditar que talvez eu não fosse capaz o suficiente mesmo, que talvez não fosse boa o suficiente, que talvez eu precisasse de fazer algo a mais. E o que eu queria trazer pra alguém que tá escutando esse vídeo e que talvez precise dessa mensagem é que você é boa sim. Se você não for, é você quem precisa entender isso e melhorar. Você sabe do seu potencial e ninguém sabe dele melhor do que você. Você é a única pessoa que sabe o que você pode fazer, e aí você tem que saber se vender pra isso também. Mas não tem como você deixar que outras pessoas te meçam pela régua deles, sabe? Uma régua de que eles não conhecem, uma régua que normalmente dentro de empresas, e falando agora de marketing no geral, mas de todos os profissionais, líderes não sabem medir. Muita gente é contratada para estar numa posição em que eles não sabem o que esperar dali. Então, você já foi liderado por um profissional que não fazia ideia do que você tinha que exercer no seu trabalho? É um porre, mas é a realidade de muita gente. Então, cabe a você tentar se medir, mas não cabe é óbvio. Se é uma pessoa que sabe do que tá falando, que tá apta a te liderar e medir seu trabalho, aprenda muito com essa pessoa, abrace o feedback, cresça, entenda como se desenvolver ali. Mas se é uma realidade em que claramente a pessoa tá sendo machista, ou enfim, você tá numa posição se diminuindo para caber numa caixa que não te pertence, se desdobre para sair dessa caixa. Se venda, tenha ciência do seu potencial e saiba se vender para sair disso. Porque tem muito profissional ruim sabendo se vender direitinho e saindo na sua frente por isso. Tem muito expert, né, vamos dizer assim, que é zero expert, mas na verdade sabe se vender. Porque pessoas boas, porque profissionais bons foram diminuídos a vida toda e aprenderam que autopromoção não era nada demais, que não precisava se vender, você só precisava ser bom. Isso não é uma realidade, você precisa ser bom sim, mas você precisa mais do que tudo mostrar que você é bom, e só você consegue mostrar isso, só você sabe o que você sabe. Eu não tô dentro da sua cabeça, ninguém tá dentro da minha cabeça. E esses dias eu trouxe no meu Instagram uma reflexão sobre o quão realizada eu tava com o meu trabalho atual, porque eu tô podendo fazer exatamente o que eu nasci pra fazer, o que eu passei anos estudando para fazer, o que eu passei anos me dedicando e evoluindo, e sem ninguém me diminuindo para caber dentro de um trabalho que não era minha responsabilidade, que não usava do meu maior potencial, que me limitava o tempo todo, não por minha causa, mas por causa das necessidades e das clarezas existentes ali dentro, e enfim, não é esse o ponto. O ponto principal é que no final do dia só depende da gente, como tudo. Então, mesmo angustiada, mesmo com medo, mesmo passando por situações que te desmotivam o tempo todo, porque é muito desmotivador. Uma frase que me marcou muito. Nossa, eu tô indo e vindo muito, né? Desculpa, gente. Mas uma frase que me marcou muito da Jordana no BBB sobre o Pedro. E eu não vou nem entrar muito em detalhes sobre o que aconteceu, né? Que eu acredito que todo mundo saiba, quem não tá numa bolha. E se você tá numa bolha, por favor, vá se atualizar, porque BBB é cultura também. Mas enfim. Ela falou lá dentro da casa, eu não acompanho 24 horas por dia também, mas que é muito ruim e, enfim, triste pra ela lembrar do que aconteceu, não só por ter acontecido, mas porque a partir do momento que aconteceu, a trajetória inteira dela no BBB vai ter sido marcada por isso. E aí ela demonstrou um certo medo, eu não lembro exatamente o que ela falou, mas ela demonstrou um certo medo, receio de que então agora ela não é a Jordana ex-BBB, ela é aquela que sofreu machismo dentro do BBB. Assim como a Ana Paula era que tinha sido expulsa por agressão. Tipo, foi o que rolou, né? Enfim. Mas é como se uma única coisa marcasse toda a trajetória. E
Pode ser uma verdade, infelizmente, sim, mas ela tem ainda um BBB inteiro pra mostrar mais e ressignificar isso de mais milhares de formas. E eu espero que ela faça e que ela consiga, porque, de novo, depende dela. Depende da gente, como que a gente encara essa situação, como que a gente usa isso pra nos impulsionar ou pra, né, se fazer de vítima. Eu não acho, em momento, ela é a vítima, mas eu não acho em momento algum que ela se colocou nessa posição. Eu sei que é muito triste, é muito difícil, é desmotivador o tempo todo e é a sociedade, a vida, o ambiente de trabalho, isso é um ecossistema que rola com todo tipo de mulher e todo tipo de profissional. Isso não acontece só com mulheres, tá? É com homens também. Profissionais são diariamente desvalorizados, mesmo sendo muito bons, porque empresas querem pagar menos. O quanto menos, elas não querem qualidade, elas querem preço, infelizmente. Mas isso não é em todo lugar. E se você está disposto a procurar o seu lugar, a exercer o seu melhor potencial, a fazer o seu melhor, você vai encontrar um lugar que seja para você. Você vai encontrar algo que seja para você e você vai poder fazer bem isso. Assim como a Jordana pode encontrar uma narrativa que faça ela brilhar, mesmo com tudo que ela sofreu. Não é simples, não é nada simples. É difícil pra caramba. Eu acho que não existe um momento que fique mais simples e que, beleza, todos os dias acordei bem. E eu acho que nem seria bom se fosse assim. Eu acho que saber que é normal, é natural ter dias de angústia, ter dias que é mais difícil e ver que comigo é assim. E eu espero que vocês digam que com vocês às vezes é assim também. Eu sei que minha realidade é diferente de muitas outras pessoas, mas eu sei que a realidade de muitas outras pessoas é muito similar, mesmo com tantas diferenças, em relação à valorização profissional, em relação a dificuldades gerais, em relação à angústia, em relação a medo. Então, eu tenho um perfil inseguro e eu preciso ficar lutando contra ele o tempo todo porque eu preciso ser segura de mim para alcançar meus objetivos. E esse é o requisito fantasma mais difícil de enfrentar todos os dias. E isso de requisito fantasma, eu tinha esquecido o nome, mas é literalmente o que eu trouxe em relação a todos os obstáculos que a gente não enxerga. Eu aprendi isso com a Luana Carolina, queria deixar aqui o mérito, eu gosto muito do trabalho dela. E é muito importante pensar e aprender a lidar com os requisitos fantasmas, porque só enfrentando eles a gente consegue de fato chegar aos nossos objetivos. Depois de falar isso tudo, eu tô bem mais leve, ainda angustiada, sim, porque, né, não são sei lá quantos minutos de vídeo que vai mudar minha realidade, mas muito mais leve de falar em voz alta e poder apresentar e me lembrar da minha realidade de que com tudo isso ainda é um dia de cada vez, eu tô fazendo minha parte, eu tô tentando e eu não tô deixando pensamentos alheios, eu não tô deixando meus próprios pensamentos me pararem. E isso é o mais importante de tudo. A sua história é sua, a minha história é minha, e eu quero ressignificá-la quantas vezes eu precisar pra viver uma história muito massa, muito foda, eu ia falar, mas não sei se é tão legal falar assim aqui. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. E pra quem assistiu até aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana. Nesse canal eu falo sobre a vida no geral, mas eu trabalho com marketing, então eu trago bastante os assuntos de marketing e vlogs do meu dia a dia, como mãe, como empreendedora. Eu tenho minha empresa, eu me demiti recentemente, tô começando nessa jornada e tô construindo esse diário aqui pra registrar a minha vida e eventualmente ajudar alguém com isso. Eu espero que você tenha gostado. Fica com Deus, se cuida do lado daí. E é isso. Até o próximo vídeo. E se você gostou, se inscreve, por favor.